Antes de a gente ministrar, antes de eu ministrar, nós queremos ministrar uma canção ao seu coração. Antes de a gente liberar essa palavra, nós queremos ministrar uma canção ao seu coração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e você se concentrasse. E você se concentrasse agora, porque o Senhor quer falar ao seu coração nesse momento. Ele está esperando por você. Ah, Jesus está com saudade de você. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele quer nos restaurar. Ele fala: filha, não tenha resistência. Alguns lugares você deixa eu restaurar, outros você não deixa. Essa é a noite que o Senhor quer o seu coração por completo. Abra sua boca e fala: Senhor, restaura o meu coração por completo. Não é mais uma parte, Senhor. Eu não tenho mais medo do que o Senhor vai fazer. Fala com o Senhor. Restaura o meu ser. Restaura o meu ser. Restaura o meu ser, Jesus. Para o teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor em onde você está. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele está aqui para nos restaurar nessa noite. O nosso Pai de amor, o nosso Pai, obrigada, queridos, nosso Pai de amor que cuida do nosso coração. E a intenção de Deus é sempre nos restaurar. A intenção de Deus é sempre cuidar desse jardim que é o nosso coração. Alguém aqui sente uma doce presença do Espírito nesse lugar? Filhas sendo cuidadas pelo Pai aqui nesse lugar. Aleluia, como é bom estar perto do Senhor, como é bom estar perto do Pai. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite, e esse é o tema. Sempre que o Senhor me dá um tema para o Elas, o Senhor fala comigo assim, sempre de maneira muito particular, de maneira muito íntima. E esse tema nasceu de um momento em que eu estava lá, né? As pessoas perguntam: pastora, onde é o teu escritório, né? Gente, às vezes meu escritório é lavando uma louça, às vezes meu escritório é passando uma roupa, às vezes é lá limpando o meu jardim, né? Às vezes no carro, dirigindo. Todo momento, amadas, é o momento de o Senhor falar com você. Seja sensível ao Espírito Santo, porque até tem lugares que são inusitados que Deus fala com a gente, não é assim? Às vezes você está até fora, você está lá trabalhando, ou está lá fazendo uma comida, ou está na correria lá com os filhos. E são nesses lugares mais inusitados que Deus fala conosco. E aí teve um dia que eu fiz um jardim lá na minha casa. E assim, um dia sim, um dia não. Ou um dia sim e 2 dias não. Eu vou lá e visito o meu jardim para dar aquela limpadinha nele, né? Para tirar as sujeirinhas. Eu estou dando sempre uma voltinha lá e tentando limpar, organizar. E aí, de repente, eu fiquei assim uma semana sem colocar a mão no meu jardim. Quando eu vi, queridas, tinha assim já um monte de erva daninha nascendo naquele jardim. Meu Deus, algo que eu não plantei,
sem eu perceber, estava vindo com mais força e mais saudável do que as plantas que eu tinha colocado lá naquele jardim. E aí naquele momento que eu vi essas ervas daninhas que não param de crescer, que não param de poluir o meu jardim, eu fui para o Google. Como matar as ervas daninhas. Eu fui assim, né? Como acabar, como exterminar com as ervas daninhas. E eu fui para o Google ler sobre elas. E aí eu cheguei numa página, e naquela página que eu cheguei, que estava falando de planta, o Senhor falou comigo. E Ele disse: Cris, um jardim é como o nosso coração. O nosso coração é como um jardim secreto. E aí quando eu estava lendo sobre as ervas daninhas, algo sobre as ervas daninhas me chamou a atenção. E numa das páginas falava assim: uma erva daninha, estava falando todo o poder que ela tem, ela é poderosa. Aquela coisa pequenininha, ela é poderosa. Como ela se adapta fácil, como ela fica muito tempo no solo, mesmo que você arranque, as suas sementes são poderosas. E uma das coisas que eu estava lendo sobre a erva daninha é que mesmo que ela não só deixa feio o seu jardim, como ela rouba os nutrientes das plantas que você quer que fique ali no jardim. E aí quando eu li aquilo, Deus falou tão profundamente ao meu coração, e Deus começou a revelar o nosso coração, como o nosso coração é como o jardim. E há uma diferença muito visível. Não sei você, mulher que é contemplativa, né? Algumas mulheres são mais observadoras, mais contemplativas, mas há uma diferença visível entre um jardim abandonado e um jardim bem cuidado. E é exatamente assim com o nosso coração. Há uma diferença visível. As pessoas, quando elas estão olhando para você, há uma diferença visível. Quando o seu coração é um coração bem cuidado, ou quando o seu coração é um coração abandonado. Há uma diferença visível no jardim. E é tão interessante observar um jardim, que quando você vê essas ervas daninhas lá crescendo, né, tem algumas famílias, a minha família fala isso. Então para mim ervas daninhas é chique, a minha família fala isso mesmo. Né? Alguém conhece aqui por isso? Né? Mas vamos falar ervas daninhas porque é mais chique. Então assim, as ervas daninhas, elas crescem com uma força que você não plantou. Você não colocou aquela coisa feinha lá. E às vezes ela é tão disfarçada, que esses dias tinha uma erva daninha cheia de florzinha amarelinha. Eu já estava me apegando à erva daninha. E aí depois eu fui ler, não, ela rouba os nutrientes. Eu disse, mas eu já estava apegada à erva daninha, porque ela também era bonitinha. Mas ela era uma erva daninha, ela não era uma planta para estar no meu jardim. Não é assim? Não tem erva daninha que é bonitinha? Tem umas que parecem um mato, mas tem umas que até florzinha tem. E aí eu estava olhando aquilo, eu disse, não, eu não posso me apegar, não posso deixar. Minha vontade era de tirar aquela erva daninha e botar num vasinho na minha casa. E aí o Senhor começou a ministrar comigo sobre isso. Ervas daninhas, elas também possuem uma facilidade reprodutiva enorme. Logo que suas sementes se espalham sem grandes esforços, se multiplicando de forma acelerada. Gente, as minhas plantas estão lá desde fevereiro, está uma dificuldade, já botei adubo, eu rego, eu cuido com cuidado, eu cuido com muito amor, com muito carinho. E as ervas daninhas é o que eu não plantei, é o que eu não coloquei, elas vêm bonitas, saudáveis, fortes, estão se multiplicando, estão acelerando. E o que eu quero falar para vocês no início dessa ministração é que nós temos que estar atentas ao nosso coração. Assim como Provérbios 4 vai falar, eu cito muito esse versículo para vocês. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as decisões da vida. O nosso coração é o ponto de partida das nossas decisões e nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar das nossas emoções, nós temos que observar como está o nosso coração. O nosso coração é um lugar, assim como o meu jardim, que nós temos que visitar constantemente. Um dia sim, um dia não, eu tenho que passar por aquele jardim, eu tenho que tirar, eu tenho que regar, eu tenho que olhar para ver se algo está morrendo, para ver se algo está crescendo, eu tenho que arrancar o que está fora do lugar, eu tenho que reorganizar. E assim com o nosso coração, nós temos que visitar constantemente o nosso coração. Esteja atento ao seu coração, pois o mal, ele cresce em nós com mais rapidez e facilidade do que o bem.
Uma erva daninha, ela vai crescer com mais rapidez e facilidade do que a nossa planta. O que isso significa? Significa exatamente a mesma coisa, que o mal, um sentimento mau, um sentimento ruim, o mal, ele vai crescer no nosso coração. Irmãs, não importa se você é crente, evangélica, se você, meu Deus, eu sirvo a Deus todos os dias, não importa. A gente vai ler aqui um versículo do apóstolo Paulo confessando exatamente o que eu estou falando para vocês. O mal, ele cresce com muito mais facilidade no nosso coração do que o bem. E por isso que constantemente nós temos que visitar o nosso coração. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 7, versículo 18. Até tem uma música desse versículo, que eu não sei quem é que canta. O bem que eu quero fazer não faço. Como é que é o resto? Lumeopídio? O bem que eu quero fazer não faço. Essa parte. O mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Vem cá, Duda, termina a música, é isso que eu sei. Mas eu canto essa música. Irmãs, eu tenho um problema. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de um problema meu. Eu tenho um problema de decorar música. Sabe aqueles memes do povo cantando as letras toda atravessada? Alguém é assim também? Gente, eu canto tudo assim, tudo trocado. Eu tinha uma música da igreja que eu era criança, e a música eu cantava assim, ó, doce amor, pão, café. Eu cantava. Depois eu fui descobrir que era outra coisa que eu não sei, mas eu cresci cantando pão, café. Olha, a pessoa já é faminta desde criança, né? Doce amor, pão, café, esperança no porvir. Alguém aqui é crente há tanto tempo assim? Né? É assim a música. O que é o pão, café? Doce bom. Eu sei que é pão, café. Então eu sou desse nível, amadas, que eu troco tudo a letra. E eu quero dizer algo para você. Romanos capítulo 7, Paulo, ele revela muito o coração dele pra gente. E ele vai falar exatamente o que muitas vezes nós nos sentimos. Paulo, muito sincero, ele vai falar no versículo 18, tá ali. É isso. Versículo 18, tá assim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida: quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. E depois no Romanos capítulo 8, ele vai falar da nossa guerra, do nosso espírito com a nossa natureza humana. Então há uma guerra. E Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, ele está falando, olha, tem alguns momentos que eu quero fazer o bem, que na minha mente já está planejado o bem. Né? Tem dia que você acorda e você fala, meu Deus, hoje eu vou ser aquela mãe do Instagram, né? Hoje eu vou ser aquela mãe, filha, bom dia, minha querida filha. Que linda que você está. Meu marido, quão belo és. A gente quer acordar muitas vezes assim. Mas a gente às vezes desce da cama, já pisou, já bateu o dedo, né, no pé da cama. E a gente já, meu Deus, a velha natureza, a gente já acorda muitas vezes assim. E aí muitas vezes a gente enxerga o nosso coração. Meu Deus, quem me libertará deste corpo pecador? Quem me libertará dessa alma que ainda se fere? Desse coração que ainda se machuca? Desse coração que ainda percebe que há imaturidade? Às vezes a gente é super forte, super madura, super entende as coisas. Daqui a pouco a gente vai ficar magoada e chateada com algo bem pequenininho. E aí tu olha, meu Deus, não era mais para eu estar errando nesse sentido, não era mais para eu estar ou tendo esses sentimentos. E Paulo, ele vem
Com esse coração ele revela, eu sei que em mim, isto é a minha natureza humana. Não há nada de bom, pois eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Há desejos em você de fazer o que é certo. Às vezes a gente planeja, quantas aqui, né? Muitas mulheres vêm às vezes confessar para mim, pastor, eu sou daquela que nada do que eu começo eu termino. Então há um desejo de fazer, há um desejo de completar, há um desejo de concluir. Então muitas vezes nós temos esse coração, mas logo a gente percebe que o mal entrou, que o mal dominou, que um sentimento ruim, que pensamentos ruins, que coisas entraram no nosso coração. Então eu vejo que o problema não está quando algo de errado entra no coração. Mas o problema está quando esse algo de errado começa a entrar no seu coração e ele começa a fazer morada no seu coração. Quando ele começa a permanecer no seu coração e esse mal começa a criar raízes. Sabe, quando eu vou arrancar as ervas daninhas, que elas estão bem pequenininhas, eu só vou passando o dedo assim e eu vou arrancando, é fácil de arrancar. Agora o nosso problema é que muitas vezes nós deixamos algo crescer no nosso coração e aquilo vai crescendo, a raiz ela vai se fortalecendo, que na hora da gente arrancar é mais difícil, o sentimento já está enraizado. Então quando você perceber, e por isso que nessa noite é um aviso, é um alerta do Senhor para a sua vida. Vocês estão me ouvindo nessa noite? Há um aviso, há um alerta do Senhor dizendo, filha, não deixe que o mal entre e crie raízes profundas no seu coração. Não é que o mal não vai mais entrar, não é que o sentimento ruim não vai mais entrar, não é que as pessoas não vão mais nos ferir, não é que a gente não vai mais acordar naquele dia e a gente não vai ter mais experiências ruins. Nós vamos ter experiências ruins, nós vamos ser feridas e faz parte da nossa humanidade. A gente é humano, a gente é carnal, né? Eu amo esse momento que Paulo fala, né? Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? E aí ele já vem com uma resposta. Graças a Deus. A resposta. O 25 está ali? Eu vou bagunçar o slide se eu puxar para o 25. Ó, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa resposta ela está sempre em Jesus Cristo. Por quê? Porque quando eu lembro de quão miserável eu sou, de quão não merecedora eu sou, amadas, eu não sou merecedora de estar aqui. Eu não sou merecedora de receber a bênção do Senhor. Eu não sou merecedora de nada. Mas graças a Deus a minha resposta está aqui em Jesus Cristo. Porque é pela graça que eu sou salva. É pela graça que eu sou perdoada. É pela graça que eu sou redimida. Não é porque eu sou capaz de fazer algo. Não é porque eu sou boa. Não, eu sou miserável. E muitas vezes, queridas, eu chego diante do Senhor e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque às vezes a gente carrega aquela culpa do eu não fazer o que eu deveria estar fazendo, Senhor, eu acho que eu não estou te agradando, Senhor, eu acho que eu não, Senhor, me ajuda, né? Senhor, me ajuda. Eu acho que eu não estou agradando o Senhor, eu não sou merecedora, e eu vou dar uma resposta anti-coach para vocês. Nós não somos merecedores. Não, nós não somos nada mesmo. Nós viemos do pó e do pó nós vamos voltar. E nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E Paulo fala, eu sou miserável mesmo. Quem me libertará deste corpo pecador? Mas graças a Deus a minha resposta está naquele que tudo venceu. Está naquele que venceu a morte. Está naquele que venceu o pecado. Está naquele que entregou a sua vida para que a nossa houvesse remissão, para que a nossa vida houvesse reconciliação. E Paulo ele fala de quão miserável ele é. Talvez você esteja aqui nessa noite, você se encontra nesse estado de não ver valor na sua vida. O nosso valor, ele está em Jesus Cristo. Um dia eu estava ouvindo um pregador falar, e esse pregador falou algo que foi tão lindo. Ele falou assim, que quando nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o que nos cobre agora é o sangue do Cordeiro. E quando Deus olha para a terra, Ele não olha mais para Cris, mas Ele olha para o próprio Cristo que está em mim. Então quando Deus olha para a terra, Ele não olha os seus pecados que já foram lançados no mar do esquecimento. Ele não olha para aquilo que você fez, Ele não olha para aquilo que você é.
Deus não está interessado, queridos, em muitas coisas no qual o homem se interessa. Quando Deus ele olha para você, agora ele olha para você como ele olha para Jesus. Porque hoje o sangue do Cordeiro ele te cobre. Todos os dias, quando eu vou orar pelos meus filhos, né? E hoje eu tenho às vezes alguns cuidados de orar por eles. Já contei para vocês, né? Que a nossa oração ela tem que ser infantil para que a criança entenda. Quando o Arthur era bem pequenininho, vocês lembram que eu já contei isso? O Arthur ele tinha lá uns 3, 4 anos. E o Arthur é muito competitivo. Inclusive essa semana a gente foi jogar lá um jogo. Meu Deus, eu ganhei. Pensa, ele está até agora, ele fala todos os dias que ele não se conforma. Eu falo, filho, supera, eu ganhei. E ele fala, mãe, impossível você ganhar no jogo. Então isso ele não se conforma. Ele sempre foi muito competitivo e quando eu orava por ele, todos os dias eu falava, Senhor, abençoa o Arthur, abençoa meu filho, que ele seja, Senhor, um homem segundo o teu coração. E todos os dias eu orava assim, até que um dia, acho que cansado dessa oração, eu fui orar e ele disse, mãe, eu disse o quê? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse, o quê, meu filho? Mãe, por que que todos os dias tu ora para eu ser o segundo e não o primeiro? Então aquele dia eu entendi que eu tinha que fazer uma oração que a criança entendesse, né? Mas eu oro às vezes assim, Senhor, cobre os meus filhos com o sangue do Cordeiro. Eu oro mesmo, Senhor, que o inimigo vai olhar e vão ver que eles estão cobertos com o sangue do Cordeiro, né? Mas eu oro. Então, queridos, declare, faça uma oração que o seu filho entenda. Não faça às vezes uma oração tão, ó Senhor, né? Então assim que seu filho não vai entender. Aí nos outros dias eu falei, Senhor, que o Arthur seja o primeiro no teu coração. E aí agora eu sou o primeiro. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós, ele está falando do pecado que habita em nós. E ele vai dizer, quem me libertará? Não há cura e libertação sem confissão e arrependimento. Não há cura e nem libertação na nossa vida sem confissão e arrependimento. Nós precisamos confessar, nós precisamos abrir o nosso coração e nós precisamos nos arrepender. O problema na nossa geração é que o pecado ele está o tempo inteiro sendo explicado. O pecado ele está o tempo inteiro sendo justificado. E tem alguns momentos, às vezes as pessoas vêm conversar comigo, né? Eu estou indo ministrar em muitas igrejas e acaba tendo muitas confissões. E eu realmente vejo que aquilo que talvez a pessoa iria para a medicina, né? E a medicina iria colocar a pessoa num outro estágio. Quando você tem uma confissão e há um arrependimento, realmente há uma cura e há uma libertação. Quando às vezes as pessoas me procuram e falam, pastor, eu nunca contei isso para alguém. E naquele momento eu já vejo a pessoa mudando o coração, transformando o coração. Sabe, já muda o semblante. Há confissões, eu vou dizer algo para você. Deus está esperando confissões do seu coração, que vão tirar inclusive essa dor física que você carrega há muito tempo. O dia que você confessar os seus sentimentos, o dia que você confessar aquilo que dói, aquilo que te fere, você não fingir mais, porque Deus ele não tem um compromisso com o personagem que nós sustentamos. Anote isso para a sua vida. Deus ele não tem um compromisso com o personagem que nós sustentamos. O que Deus espera de nós é confissão e arrependimento. A transformação, Tiago vai falar isso. Confesse o seu pecado para ser curado. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós temos que parar de explicar, justificar a nossa condição, parar de justificar o nosso pecado. E nós temos que entrar nesse nível de expor o nosso coração, abrir o nosso coração, confessar e se arrepender. O que está faltando para nós, muitas vezes, para acontecer uma grande virada de chave, uma grande transformação na nossa vida, é o arrependimento. É de fato se arrepender. Vocês estão comigo? A confissão, ela não é uma ação de exposição. Não é para te expor, para te humilhar. A confissão, ela vem para te libertar. A erva daninha, ela só é arrancada porque ela é vista. A erva daninha do meu jardim, ela só é arrancada porque eu passei por aquele jardim e eu olhei para aquele jardim. E eu vi o que estava fora do lugar e eu arranquei o que estava fora do lugar. Quando você perceber que há um sentimento no seu coração que não é para estar aí,
Quando você perceber que há um sentimento que está fora do lugar, não é para você negar que ele exista, é para você arrancar ele do seu coração. Em alguns momentos nós não vamos conseguir arrancar sozinhas. Em alguns momentos, por isso que Tiago vai falar dessa confissão, confesse para ser curado, há poder na oração do justo, quando um justo ora por você. Há poder na oração do justo. Quando o justo ele ora por você, quando você expõe aquilo que está guardado. As ervas daninhas, elas estão sugando os nutrientes do seu coração. Existem ervas daninhas, escute o que eu estou falando para você, aqui nessa noite. Existem ervas daninhas, sugando os nutrientes do seu coração. Às vezes você não percebe como esse mal que está plantado, está sendo enraizado dentro de você, ele está te sugando, está acabando com o seu jardim. Sabe aquela primeira foto que a gente mostrou do jardim bem cuidado e do jardim abandonado? Um jardim abandonado, um coração abandonado, o mal começa a criar raiz. Aquilo que está fora do nosso coração começa a criar raiz. Basta uma palavra, amadas, eu vou ensinar algo para você. Essa semana eu fui num lugar e de uma coisa uma pessoa liberou uma palavra, sim. Mas foi uma palavra que, no meu entendimento, já veio, sabe como uma palavra que vem assim meio que te humilhando? Sabe? Te colocando lá embaixo. Na hora eu peguei aquilo e sabe quando vem e já bate, já entra? Sabe, amadas? Já experimentaram isso? Nossa, veio, bateu, era para eu rejeitar, mas eu já... E aquilo já... Por quê? Porque talvez a pessoa já tocou numa área que eu tenho que visitar constantemente para... Senhor, me posiciona. Na hora que isso veio... Por isso que eu falo dos lugares, preste atenção dos lugares inusitados. Eu nem era para ser machucado nesse lugar e fui. Do nada, né? Do nada. E aí na hora... Quando eu entrei no meu carro, eu abri a minha boca e eu falei, Satanás, eu te repreendo, e eu repreendo toda palavra que está me roubando do meu lugar. Eu quero dizer algo para você, você vai ouvir palavras que Satanás vai lançar para roubar você do seu lugar, e você tem que estar atenta. Porque quando Jesus vai falar para Pedro andava do ladinho de Jesus, Pedro era discípulo de Jesus, Pedro sabia o que estava acontecendo com Jesus. Mas Pedro, quando Jesus vai falar o que vai acontecer com ele, que Jesus ia morrer, que Jesus ia para a cruz, Jesus estava falando para Pedro, estava contando o cenário que iria acontecer nos próximos dias. Pedro, ele olha e ele diz assim, não, Jesus, não, isso não vai acontecer contigo. Jesus, ele olha para ele e fala o quê? Arreda de Satanás. Porque o teu coração não cogita das coisas dos céus, mas cogita das coisas da terra. Então nesse momento, arreda-te. Porque o teu coração não está conectado com o que está acontecendo nos céus. O teu coração, ele está conectado com o que está acontecendo na terra. E se pessoas ao seu redor começar a ter um olho natural, elas vão te chamar para o natural. E algumas mulheres, eu vou dizer algo para você, Deus está te chamando para o sobrenatural. E tem gente que não vai entender o que Deus está fazendo contigo. E aí vai vir Pedro. E Pedro vai dizer, não é para... Não é. Cuidado. Porque Satanás, ele não precisa literalmente te matar para te matar. Ele não precisa literalmente te roubar para te roubar. E nem literalmente te destruir para te destruir. Muitas pessoas, Satanás já matou. Mas eu estou viva, você está uma morta viva. Você vive. Mas ele já matou o seu propósito, ele já matou o seu ministério, ele já matou o seu chamado. Ele já matou o que Deus tinha para você. Porque o diabo vem para matar e roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Então não deixa o diabo tocar naquilo que é seu. No que Deus estabeleceu para você. Só que nós temos que ter a sabedoria de lidar com aquilo que vai vir. Que já veio, que vem, que vai vir. E conforme o seu crescimento, conforme para onde Deus vai te levar, você tem que começar a prestar atenção, porque as lutas vão mudar. As lutas vão mudar. As estratégias do diabo vão mudar. Se você está quietinho, o diabo não está muito incomodado com você. Agora, amado, eu quero dizer, se levante para você ver. Mas não tenha medo, porque aquele que se levanta, ele já é um derrotado no nome do Senhor Jesus. Nós já somos mais que vitoriosas no nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, perceba.
aquilo que já vem para te roubar, aquilo que vem para te destruir. No tópico número 2 eu quero falar sobre o coração de pedra. Para que Deus possa atuar na nossa vida, para que Deus possa fazer com que a gente tenha vitória, o Senhor vai ter que mudar o nosso coração. Para a nova estação que Deus quer te enviar, você não pode ter o mesmo coração. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Ele vai falar o seguinte: Ezequiel, é no momento que o povo de Israel estava exilado na Babilônia. E aí o povo de Israel estava fazendo o quê? Eles estavam envergonhando o nome do Senhor. Muitas vezes nós até estamos envergonhando o nome do Senhor, vocês sabiam disso? Sabe o que Deus faz com o povo de Israel? Nesse momento aqui da história, Deus fala para o povo de Israel: eu vou restaurar vocês. Vocês vão ter vitória, mas por amor ao meu nome, porque vocês estão envergonhando o meu nome. Não porque vocês merecem. Não porque vocês merecem. Aí Deus está falando: por amor ao meu nome, para que o meu nome não seja envergonhado, porque o meu povo está me envergonhando. Aí Ele está dizendo: eu vou fazer por vocês. Então muitas vezes, Deus, vocês têm que entender alguma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. Muitas vezes Deus vai começar a fazer coisas na nossa vida, milagres mesmo, para que o nome dEle seja glorificado. Não é para que o nosso nome seja glorificado. É para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Então às vezes a gente está olhando e está dizendo: nossa, Deus está fazendo isso, olha como eu sou boa, como eu sou incrível, como eu sou fantástica. Não, Deus está fazendo isso para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja engrandecido. E nesse momento aqui da história, quando Deus vai dar a palavra através de Ezequiel para o povo de Israel, Ele fala: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Eu removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Eu tiro agora de vocês esse coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração que eu falo, mas não entende, esse coração, sabe, com muita facilidade o povo de Israel levantava altares para outros deuses. Com muita facilidade o povo de Israel levantava altares para outros deuses. Nesse momento aqui da história, Deus chega e fala: olha, eu vou trocar o coração de vocês. Deus precisa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, um coração que Ele possa agir. Deus não pode te dar vitória com um coração de pedra, com um coração endurecido. Ele fala: eu estou trocando o seu coração, eu estou te dando um novo coração. Sabe, Senhor, pega o meu coração e faça de novo, né? Eu canto essa música, gente, essa música ela faz parte da minha vida. Sabe aquela música que você visita constantemente? Eu sempre canto ela para vocês. Eu quero ser um vaso novo. Olha, eu sou bem das antigas, né, amadas? Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu visito constantemente essa música porque eu falo: Senhor, quebra. Aonde mais que o Senhor pensa quebrar, quebra. E Ele quebra, hein, amadas? Ele quebra. Daqui a pouco tu tá: ai, eu tô aqui, Senhor. Deus está te quebrando. Para Ele extrair o azeite, para Ele extrair a unção. Eu já preguei sobre a unção aqui para vocês, está lá no YouTube para quem não assistiu. Para Deus extrair a unção, para Deus extrair o azeite, Ele vai ter que esmagar a azeitona. E a azeitona é prensada. A azeitona prensada não tira azeite. A azeitona prensada não tira unção. E às vezes você está: Deus está me esmagando. Ele está. Ele está. Né? Aqui a gente está rindo, mas está chorando. Ele está esmagando. Eu estou sendo um vaso na mão do oleiro. Eu estou sendo quebrada por Ele. Por quê? Porque eu quero ser um vaso novo. Deus, tira esse meu coração de pedra. Alguém aqui tem um coração de pedra? Que é difícil. Ô tema que é difícil. Ele fala: e eu te darei o meu espírito. Para quê? Para quê? Para que vocês obedeçam os meus decretos. Para que vocês andem na minha palavra. Para que vocês obedeçam aquilo que eu falo. Eu estou te dando um novo coração. Nessa manhã Deus está te dando um novo coração. Posso ouvir um amém? Levante a sua mão. Deus, eu oro sobre a vida das minhas irmãs aqui nessa noite.
Que o Senhor dê um novo coração à vida das minhas irmãs. Tira, Senhor, o coração de pedra e dê um coração de carne. E que o Espírito entre que o Senhor, o Espírito entre na vida delas, para que cada uma ande nos teus decretos, no nome do Senhor Jesus. Busque em Deus um novo coração. Você só consegue obedecer a Deus, às vezes aquela dificuldade para obedecer a Deus. Aquela dificuldade de ouvir a voz de Deus. Tem gente que tem uma dificuldade de ouvir um comando de Deus. Amada, se você já morreu para você mesmo e você não vive mais para você, se Cristo vive em você, não tem o porquê temer, não tem o porquê ter medo. Quando essa música que a gente cantou do Jeová Jiré, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Na semana, a primeira vez que nós cantamos, eu não sei se vocês lembram, mas a primeira vez que nós cantamos foi aqui no Elas, mês passado. Eu fui numa conferência, quando cantou essa música nessa conferência, o meu coração pegou assim, sabe quando queima? Eu vim cantando eu ministrei em Itajaí. Eu vim de Itajaí cantando Rob, pelo amor de Deus, deu dessa música. Eu sou uma pessoa de uma música só, eu não sou uma pessoa de ouvir música, mas quando eu sou de uma música só, e eu sempre falo, músicas, eu presto atenção, porque músicas marcam tempos na minha vida. Quando eu cantei essa música na conferência, ela queimou no meu espírito. Eu disse, Rob, eu ouvi uma música, vamos ouvir. Mas, gente, 3 horas ouvindo a mesma música. E ele disse, pelo amor de Deus. Aí, como meu marido já não aguentava mais, eu mandei mensagem para Miriam. Eu disse, Miriam, tira essa música, porque nós vamos cantar no Elas. Que foi na quinta-feira. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Isso foi na quinta, na terça-feira a gente viveu a maior batalha da nossa vida. E aí essa música fez parte daquele dia na minha vida. Temer por quê? Se eu estou guardado. Eu não sabia que Deus estava, né, Amanda, preparando o nosso coração. E sem a gente saber de nada, óbvio. A Amanda que abriu o culto aquele dia. A Lu disse, quem é que vai abrir o culto? Eu disse, Amanda. E ela estava aqui toda de rosa, cintilante. Abriu o culto na quinta-feira, quem lembra? E nós cantamos essa música. E nós oramos pelas nossas casas. E Deus estava preparando o nosso coração. Por que eu estou falando isso para você nesse culto? E Deus está nos preparando ainda para derramar mais, abrir mais para vocês. Mas, por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês sejam sensíveis à voz do Espírito, porque Ele fala. Ele antecede. Deus estava nos preparando para a guerra. Eu fiquei 3 horas ouvindo essa música. Eu pedi, Miriam, tira a música. E nós cantamos com todas as mulheres aqui essa música. Deus estava nos preparando para a batalha. Amadas, perceba o que Deus está fazendo na sua vida. Ele te prepara. Não é que não virá luta, mas Deus te prepara para a luta que virá. Pastora, qual é a diferença? Efésios 6, quando fala da armadura. Vocês lembram o tema da nossa conferência originais? Qual foi? Valentes. Valentes. O Senhor estava nos preparando para ser nesse ano valentes. O Senhor me deu a palavra desse ano, Efésios 6. A armadura de Deus. Estejam preparados para a batalha. Qual é a diferença do crente e do incrédulo na batalha? Essa é a diferença. Efésios 6 vai dizer, coloquem a armadura de Deus, porque no dia do mal vocês terão a batalha, e depois da batalha vocês permanecerão de pé e firmes. Essa é a diferença. Não é que não vai ter batalha, mas o crente é que depois da batalha você permanecerá de pé e firme. Efésios 6, coloca a armadura, se veste da armadura. Foi a palavra do nosso originais desse ano. Eu sempre falo para vocês, vivam a conferência, vem na conferência, porque conferências, elas sempre antecipam uma nova estação que nós estamos entrando. E eu sempre falo para Deus, eu não sei o que tu está fazendo nesse tempo, mas não me deixa de fora dessa atmosfera, não me deixa de fora dessa presença. Eu não sei tudo o que Deus está fazendo, eu só peço uma coisa, Deus, não me deixa de fora do que tu estás fazendo. Que a gente possa ter esse posicionamento. Depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Tem algumas mulheres que as pessoas olham para você e elas falam assim, ó, tá feliz por quê? Não era para estar feliz.
Está sorrindo por quê? Essa aí era para ser uma derrotada. Tem pessoas esperando que você seja derrotada. Tem pessoas esperando que você seja uma envergonhada. Porque quando você começa a ficar feliz, quando você começa a andar naquilo que Deus te colocou, as pessoas começam a ficar incomodadas. Tu não está chorando, tu era para estar chorando, tu era para estar sofrendo. E as pessoas não vão entender aquilo que está acontecendo com você. Isso que está acontecendo com você você está vestida com a armadura de Deus. E após essa batalha, você permanecerá de pé e firme. E mesmo que as pessoas não entendam, você será a prova viva do poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Busque em Deus um novo coração. Eu quero falar com vocês sobre 3 ervas daninhas no nosso coração. Poderia falar de algumas, mas eu vou falar de 3. De 3 ervas daninhas que estão lá no nosso coração, que às vezes está até bonitinha. De 3 ervas daninhas. Vocês querem saber quais são as 3? Deus vai tocar nessa noite. Então, preparadas? Posso falar? Amém? Então vamos lá. 3 ervas daninhas que estão escondidinhas no nosso coração. E nessa noite, foi as 3 palavras que Deus falou para mim, para a gente tratar, curar e libertar aqui nessa noite. E a primeira é idolatria. A primeira que eu quero falar com vocês é sobre idolatria. Idolatria é um amor excessivo. É quando você ama algo acima de Deus. E como o nosso coração facilmente é idólatra. Como facilmente nós colocamos coisas, pessoas, filho, marido, dinheiro, profissão, sonho, como um Deus com D minúsculo no nosso coração. Isaías 42 vai falar que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele tem que ser o único no nosso coração. Em Juízes capítulo 6, quando Deus dá uma palavra para Gideão, Deus chama Gideão para a guerra, vai dizer: Gideão, você vai vencer os midianitas. Gideão, você vai vencer essa guerra. Gideão pede uma confirmação do Senhor, mas antes de Gideão ir para a guerra, antes de Gideão vencer, Deus chama Gideão e fala assim: agora vai lá na tua casa e quebra o altar de Baal que o teu pai construiu e levante um altar para mim. Sabe o que Deus está falando para você aqui nessa noite, filha? O que eu quero fazer na sua vida, antes você vai ter que destruir o altar de idolatria, o altar de Baal, o altar do outro Deus que há no seu coração. E levante um altar para mim. Tem mulheres aqui que Deus ainda não é o único Deus na sua vida. E Deus está falando para você nessa noite. E eu não sei qual é o Deus que há no seu coração. Talvez o seu Deus é até uma promessa, como, não que Isaac foi um Deus para Abraão, mas Abraão amava excessivamente Isaac. Quando Deus deu a promessa, como que Deus dá, como que Deus pede aquilo que Ele deu? Você já parou para pensar? Como que Deus está pedindo aquilo que Ele mesmo deu? Deus me deu a promessa. E às vezes Deus está pedindo algo para nós que a gente não entrega mais para o Senhor. Mas se foi Ele que deu, não é Ele que pode, que não é para Ele que tem que ser devolvido. Mas muitas vezes aquela promessa que chega para a nossa vida, aquela grande bênção. Quantas de nós estamos perdidas na bênção? Quantas de nós, a gente não está perdida no pecado, mas nós estamos perdidas na bênção. Justamente quando Deus te deu algo, aquilo virou um Deus no seu coração. O Deus Baal, o Deus Mamon, né? O Deus dinheiro, o Deus profissão, o Deus, né, fama. Qual foi o Deus que cresceu na sua vida? Talvez até um Deus que a gente não perceba. E hoje Deus está te falando: ame a Deus acima de todas as coisas. E derrube os altares dos outros deuses no seu coração. Deus, Ele quer ser o único adorado na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Hoje à noite, de você de verdade perceber se há um Deus no seu coração. Se Deus te pedir algo, se você está disposta a entregar. A segunda erva daninha é a idolatria, queridos. Eu quero dizer algo para você. Outra coisa também que é muito perigoso. O ser humano,
ele é muito suscetível. A nossa tendência é feita para adorar. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Há um senso de eternidade. Eu não sei se é Eclesiastes que está isso. Há um senso de eternidade dentro de nós. Assim como o estômago está para a comida, assim como o estômago sente fome, sente necessidade de comida, o nosso espírito, ele tem um senso da eternidade. Por que você tem uma tendência a adorar? É porque esse senso da eternidade está dentro de nós, existe dentro de nós. Então muitas vezes o ser humano, ele começa a adorar os semideuses. Não adora mais a Deus, mas começa a idolatrar, a adorar os semideuses. Por isso que o sincretismo, até no meio cristão, é muito comum. É muito comum, porque as pessoas, elas facilmente elas vão canalizando a sua adoração, elas vão canalizando o seu culto, a sua adoração para outras coisas. Eu quero dizer para vocês nessa noite, Jesus, ele é o único caminho na nossa vida. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Jesus Cristo é o único. E o nosso Deus é o único na nossa vida que merece ser honrado e adorado e amado acima de todas as coisas. Deus, inclusive, não está acima da nossa dor. A nossa dor não está acima de Deus. Nós temos que prestar atenção no que nós estamos adorando e servindo. A segunda erva daninha, muito sutil no nosso coração, que nós temos que tratar, é uma palavrinha chamada inveja. Ei, amadas, quantas aqui tem inveja? Ninguém, vocês estão vendo? Ninguém confessa. A inveja, ela é sutil. A inveja, como ela habita no nosso coração de maneira sutil. Gálatas 5:26 vai falar o seguinte, olha só que interessante isso aqui. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Existe a inveja sentida, mas existe também a inveja provocada. Ele está falando assim, não sinta inveja, mas também não provoque a inveja. Há um pecado quando você inveja, mas há um pecado quando você provoca a inveja. Gente, o nosso coração, a gente é tão safado, gente. A gente é tão... Vocês pensam que Deus não está vendo as intenções do nosso coração? Deus está vendo. Deus está... Misericórdia. Botaram um vidro aqui, logo que eu sou meio estabanada, não vai quebrar hoje, né? Eu vou dizer algo para vocês aqui nessa noite. Cuidado. Porque muitas vezes você não é aquela que sente a inveja, mas você é aquela que provoca a inveja, né? Qual a intenção? Qual a intenção? Ô Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau. E Gálatas está falando dessa soberba de você provocar o outro. Da inveja sentida, mas da inveja provocada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãs? Qual a intenção de eu mostrar? Qual a intenção de eu falar? Às vezes realmente a gente fala ou mostra algumas coisas na inocência, mas às vezes a gente está causando aquela inveja. A intenção é essa mesmo. Olha como eu sou linda. Olha como a minha barriga é trincada. Não a minha, no caso, né? Olha como meu marido, Rodrigo Hilbert, chinelo. Olha meu filho, Einstein. É o futuro Einstein. Então a gente está sempre assim, às vezes aquela soberba, arrogância daquilo que a gente tem, daquilo que a gente possui. E nós estamos não tendo inveja, mas causando inveja nos outros. Então nessa noite que o Senhor nos dê essa sabedoria, dessa erva daninha, isso é uma erva daninha. Isso suga, isso rouba os nutrientes do seu coração. Você acha que você está arrasando e Deus está se entristecendo com você. Sabe, há um provérbio muito forte que fala assim, provérbio 27:4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? A inveja, ela é pior do que a ira. A inveja é pior do que uma tempestade. Olha isso aqui, a ira é cruel e a fúria como a inundação, mas a inveja é ainda mais perigosa. Sabe, queridos, quem pode deter a inveja? A minha versão que eu coloquei aqui, o furor é cruel e a ira impetuosa, a NVI. Mas quem poderá enfrentar a inveja? Sabe por que a dificuldade da inveja? Porque nós temos dificuldade de confessar a inveja. Quantas vezes você confessou a inveja?
Quantas vezes você falou assim, olha, eu tenho inveja. A gente tem dificuldade, porque nós transformamos a inveja em uma admiração reprimida. Então, ao invés de a gente elogiar, a gente vai falar mal da pessoa, isso é inveja. Às vezes, quando você vê alguém falando mal de alguém, isso é uma admiração reprimida. Isso é uma inveja. E às vezes você está dando ouvido para um invejoso. Você está ouvindo aquela pessoa falar mal do outro, e na verdade é uma admiração reprimida. No fundo do coração, a pessoa desejava ser igual. No fundo do coração, a pessoa queria ter igual. Então a inveja ela é muito maligna, e a inveja ela nos suga, porque a inveja ela rouba a nossa alegria. A inveja rouba a nossa gratidão. A inveja faz com que a gente olhe para o outro é melhor, é mais maravilhoso, e o que eu tenho é menor. E eu vou dizer algo para você nessa noite. Aprenda a celebrar a bênção do outro enquanto a sua bênção não chega. Aprenda a honrar a unção do outro. Aprenda a honrar a bênção do outro. Aprenda a honrar o que o outro carrega enquanto a sua bênção não chega. Cuidado com essa inveja. Cuidado, porque essa inveja é uma admiração reprimida. E aquela pessoa que você diz que não gosta, que você não acha tão legal assim, que você está falando mal, na verdade você no fundo admira essa pessoa. E hoje o que Deus quer falar conosco é: cure essa inveja, cure esse pecado que está criando um sentimento ruim e negativo no seu coração. Nós estávamos conversando numa das viagens que eu fiz. Eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse assim: pastora, me faz entender algo. Ela disse: eu tenho uma amiga, muito amiga, que o sonho dela é engravidar. E aí o que aconteceu, pastora? Eu engravidei. E aí essa amiga que estava no meu WhatsApp escrito irmã, ela era uma irmã para mim. A primeira pessoa que eu contei que eu estava grávida foi para ela. Mas desde aquele dia, pastor, ela deixou de falar comigo, ela ficou brava comigo. E o que é isso? Eu falei: inveja. É uma inveja, infelizmente, a pessoa não conseguiu celebrar aquilo que ela tanto desejava. Eu sei que talvez você deseja algo, você quer muito algo, e de repente esse algo aconteceu com a sua irmã, aconteceu com a sua amiga. Amadas, aprenda a celebrar a bênção do outro enquanto a sua não chega, mas não se entristeça com a bênção, com o sucesso do outro. Posso ouvir um amém? E muitas vezes essa inveja ela grita. É difícil falar desse assunto, mas hoje Deus está te falando: filha, é por amor a você que eu estou falando disso. Você não consegue conviver com algumas pessoas porque no fundo é uma inveja. E aí nessa mesma conversa, que cada uma começou a contar uma história, a outra disse assim: pastora, e era uma pastora, ela disse: Deus me abençoou com algo muito maravilhoso, e essa bênção era uma bênção para a igreja também. E ela disse que ela guardou aquilo em segredo, e ela disse que chegou num culto e contou para a igreja, como uma alegria. E ela disse que quando ela contou, ela disse: pastora, vieram muitas pessoas me abraçar, celebrar, ficar feliz junto comigo. Mas é tão interessante que as pessoas mais próximas, ela assim, eu tinha umas pessoas que são amigas próximas, elas não vieram até hoje. Eu estou esperando um abraço delas e um parabéns, e eu não recebi. E aí a gente entende muitas vezes que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Talvez você esteja sofrendo, e no seu sofrimento você vai ter alguns amigos. Mas talvez na sua alegria, na sua abundância, na sua prosperidade, na sua bênção, essas pessoas que você esperava a celebração, você não vai ter. E é estranho, não é, amados? E é estranho você sentir que talvez as pessoas que você mais esperava a celebração, você não teve. Então nessa noite eu quero falar para você: a inveja, ela visita o nosso coração, ela visita o meu. E ela visita sutilmente. Não é algo que eu vou escrever no meu coração e vou dizer: hoje eu acordei com inveja. É algo que, se a gente realmente admite, sente vergonha. Mas sabe qual é o problema? É de a gente admitir. Eu já ouvi confissões de todos os pecados que vocês possam imaginar, mais cabulosos e estrondosos que vocês possam imaginar. Mas eu vou confessar para vocês, de todos esses anos de pastoreio, inveja, eu tive uma pessoa que disse: eu invejo, acho que uma parente. Aí contou toda a história. De verdade, pastora, eu acho que eu invejo. Foi uma. Como é um pecado difícil de ser confessado. Como é um pecado difícil de sair da nossa boca. Só que hoje Deus está falando: filhas, são ervas daninhas. Está ali pequenininho, é sutil, mas isso está te matando.
Filha, essa inveja de você não conseguir celebrar quando alguém conquista, de você ficar mal. Gente, a internet está aí para ver, para vocês verem, para vocês lerem. Quando alguém está feliz, quando alguém está viajando, quando alguém é bonito, vê um monte de gente para apontar aquilo que está errado ou fora do lugar, sim ou não? É como se fosse insuportável ver a bênção do outro. É como se fosse insuportável ver a alegria do outro. E hoje Deus está falando, filha, é dia de limpar o coração e você se alegrar com o que você tem. Eu termino com a última erva daninha falando sobre a rebeldia, que é outro pecado que gera sentimentos terríveis em nosso coração. A rebeldia, ela é sutil. Eu falei de 3: idolatria, inveja e rebeldia, que são sentimentos muito são sutis no nosso coração. A rebeldia, aquele que não está comigo está contra mim, é o que Jesus fala. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Sabe o que Jesus está falando? Se você não está comigo, você já está contra mim. E a rebeldia é algo maligno, porque a rebeldia, ela cresce como um câncer. A rebeldia é como se tivesse uma célula doente, e essa célula rapidamente ela contamina os outros. O rebelde, ele é muito amoroso, muito querido pela frente, mas por trás é uma cobra venenosa. Esse é o rebelde. O rebelde, ele é sutil nas suas palavras. O rebelde, ele vai começar a colocar coisas no seu coração, e quando você vê, você está contaminado e nem percebe. Você começa a absorver. Senta com o rebelde e me diga, daqui uma semana você é o segundo rebelde. Porque o segundo rebelde, ele sempre vai te mostrar o que está errado. O rebelde, ele sempre vai te mostrar o que está fora do lugar, porque esse é o rebelde. O rebelde, ele não entende que roupa suja se lava dentro de casa. Vocês acham que meu marido tem defeito? Sim. Vocês acham que meus filhos têm defeito? Sim. Eu fico expondo os defeitos das pessoas que eu amo por aí? Não. Por quê? Porque a roupa suja eu lavo dentro de casa, porque eu os amo. O rebelde não, o rebelde ele quer expor o defeito. O rebelde ele quer expor o que está fora do lugar, porque ele quer ser mais santo, melhor. Ele está dizendo, olha como eu sou espiritual. Isso está fora do lugar. Os rebeldes, hoje eu botei esse versículo porque isso é um fato. Observa a vida do rebelde. Salmo 68. Os rebeldes vivem em terra árida. O rebelde vive em terra seca. Olhe, observe tudo que veio de uma divisão. Tudo que veio de uma divisão não prospera. É terra seca, é terra árida. Deus não pode abençoar o que Ele mesmo falou, o que é contra a lei do Senhor. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. Nós temos que nos sujeitar às autoridades que Deus levantou. E a Bíblia vai falar que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Nós não fomos feitos para corrigir os nossos mestres. Nós somos feitos para se sujeitar e obedecer. Mas eles têm defeitos? Têm. É a disfuncionalidade. Filho não foi feito para corrigir o pai. Filho foi feito para honrar o pai. Toda disfuncionalidade ele vai gerar um esgotamento e ele vai gerar uma rebeldia. Quando o filho ele quer o tempo inteiro, filho não foi feito para arrumar casamento de pai. Filho não foi feito para arrumar as finanças do pai, isso não é bíblico. Filho, obedeçam os pais, filho, honrem os pais. A autoridade foi feita para a sujeição. Quando você não se submete a uma autoridade, a um sentimento, a um espírito, a um pecado de rebeldia que vai criar sentimentos amargos em você. Todo rebelde, ele é amargo. E eu termino falando em Atos 3,19. Se arrependa. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar por você. Nós queremos orar aqui nessa noite, e eu queria chamar as líderes aqui da igreja, todas as líderes de GC, de expansão, as pastoras, venham aqui à frente. Venham aqui à frente, porque elas estão aqui e elas vão orar por você. Nós queremos orar por você, nós queremos... Pode virem lá para elas. Vocês podem se espalhar aqui. Eu quero que você nessa noite, você tenha uma grande oportunidade de pedir oração,
de pedir oração para o seu coração. Já teve muitos momentos na minha vida que o que me curou foi alguém colocar a mão na minha cabeça e repreender o que havia de errado em mim. Quando eu expus o meu coração em alguns momentos. A primeira cura que eu recebi quando eu era ainda adolescente, que a igreja havia me ferido. Eu passei por uma ferida muito grande na igreja. E porque eu passei por essa vergonha, por essa ferida dentro da igreja, eu bloqueei meu coração se transformou num coração de pedra. Até que um dia, a minha pastora, nós estávamos tomando café, minha pastora falou assim, ó, muda esse teu comportamento, muda essa tua cara. Porque já está ficando feio para ti, porque eu me bloqueei com as pessoas. Eu fui criando um bloqueio, mas um dia alguém teve coragem de falar isso para mim. Porque eu já estava me tornando uma rebelde sem perceber. Já vi porque a rebeldia muitas vezes ela vem de uma revolta. E eu já estava com uma revolta no meu coração de uma situação que realmente eu fui ferida. E essa revolta foi gerando uma rebeldia. Uma erva daninha vai gerando outra, que vai gerando outra. E eu lembro que um dia eu tive que vir aos pés do Senhor. Eu passei muitos processos de confissão. Eu lembro que uma vez eu fui no encontro com Deus. E de ser muito ferida como filha de pastor, eu lembro que tinha uma mulher assim na frente como elas estão aqui. Eu vim chorando, e quem me conhece sabe que eu sou muito sincera. O povo por aí vive rindo de mim, que fala, Cristo é muito, assim, vida real. Eu cheguei na frente de uma dessas mulheres que estavam à frente, eu falei assim, eu quero falar uma coisa pra ti, eu tenho raiva de ser filha de pastor. Com 16 anos, hoje eu sou mais polida. Né? Hoje eu sou mais... Mas eu falei assim, eu tenho raiva de ser filha de pastor. E foi falando dessa forma, essa sinceridade que eu expus no meu coração. Essa mulher foi e orou por mim. E ela disse, eu oro para que toda máscara caia da sua vida. Eu oro para que todo medo. E ela foi orando, ela foi repreendendo. Se eu não tivesse exposto a minha dor, se eu não tivesse falado o que doía, por mais que parecia na hora, eu nunca tinha falado isso para ninguém, eu nunca tinha tido coragem de falar isso para ninguém. Mas no dia que eu falei, bem no ponto que doía meu coração, queridas, naquele dia eu fui curada. Então muitas vezes o que nós precisamos é falar o que dói no nosso coração, é falar o que a gente não entende, é falar o que a gente não compreende, é curar as revoltas do nosso coração. Quantas revoltas a gente carrega? Então nessa noite eu estou te dando uma grande oportunidade de o Senhor te curar, de o Senhor usar essas mulheres para colocar a mão na sua vida. Talvez você não vai falar nada, você só vai pedir uma oração e elas vão orar por você. E vocês líderes, aí vocês têm que ser mais rápidas, tá? Não pode ficar... Claro, Deus vai mover, mas não fiquem muito tempo, senão não dá. Nós vamos ficar aqui até 1h da manhã. Mas Deus vai mover. E eu senti muito nessa noite de fazer isso com vocês. Uma noite de arrependimento, uma noite de restauração, uma noite de cura no seu coração. Hoje o Senhor quer te abraçar. E talvez você tenha pedido justamente isso, Senhor, eu quero ser acolhida por Ti. E hoje vai ter uma pessoa como o próprio Jesus te acolhendo e falando, filha, eu te acolho, eu te compreendo, eu entendo o seu coração e hoje é dia de curar o seu coração. Em nome de Jesus, vocês podem abaixar as luzes. A gente vai continuar ministrando essa música do meu coração ser um jardim. E esse manancial vai invadir o seu coração. Vamos começar a orar. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Senhor. Porque o que o Senhor está fazendo aqui, Deus, o Senhor está mudando corações aqui nessa noite. Eu sinto, Deus, que tem mulheres aqui que vão tirar pesos das suas costas. Eu sinto mulheres aqui, mulheres, algumas vão voltar a dormir. Há revoltas dentro do seu coração que precisa ser colocada para fora. E Deus está falando, tem mulheres aqui que falam, Senhor, eu não consigo me libertar desse pecado. E por mais que você carregue como vergonha, Deus não está aqui para te expor, Ele está aqui para te curar. E todas elas estão habilitadas para isso, todas elas já fizeram curso de aconselhamento comigo, todas elas estão habilitadas para te ouvir, para te amar, para não levar nada para frente. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada líder aqui para que o Senhor dê sabedoria e as use com unção nessa noite. Em nome de Jesus, pode se mover aqui à frente, pode se mover, quem sente de se mover para receber uma oração, pode se mover aqui. Aleluia, Jesus. Você que está ali, ore ao Senhor. Se ajoelhe, algumas mulheres precisam se ajoelhar. Se ajoelhe na presença do Senhor.
Faça a sua oração, Jesus está Eu sei aqui. que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Oh, vem, eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, como águas vivas. Restaura meu ser. Há um cuidado de Jesus com você nessa noite. Para o teu louvor. Aleluia! Restaura-me, Senhor. Oh, estou aqui. Restaura-me. Clame pela restauração do Senhor. Restaura-me. Restaura-me, Jesus. Oh, restaura-me, Senhor, e flua em mim. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, como águas vivas. Restaura o meu ser, Senhor, para o teu louvor. Oh, restaura-me, Senhor, nos diz. Jesus está aqui. Eu fluirei Aleluia! em ti, te restaurarei, te tocarei, te curarei. Oh, Ele nos diz essa noite: eu te farei como um jardim fechado e fluirei em ti. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, como águas vivas. Te restaurarei para o meu louvor. Vem, Espírito Santo, nessa noite. O Senhor marca a sua vida, o Senhor marca a tua história. Marca esse dia no teu calendário. Deus está marcando a sua vida. Deus está cuidando do seu jardim secreto. Aleluia. Fluirei de ti, o Senhor me diz. Fluirei de ti. Como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial
Levante a sua mão, eu quero orar por você. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue fazendo desse lugar um lugar de encontro com Ele. Você sente que você se encontra com o Senhor quando você vem no Elas? Algo realmente extraordinário tem nesse lugar. Esse solo é um solo poderoso. Deus tem feito coisas lindas na nossa vida. Nós fizemos o nosso primeiro mesa de cura e foi lindo. Agora a gente vai ter o segundo mesa de cura na primeira quarta. Eu sei que muitas estão com vontade, mas vai chegar. Eu sei que Deus vai ampliar essa mesa de cura, mas Deus está fazendo algo realmente poderoso no nosso meio. E eu creio que o Senhor tem cuidado de você. Quando ambientes assim são criados, é a prova do amor do próprio Deus para conosco. Amém, queridas? O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando do nosso coração. Eu queria que você levantasse a sua mão para a gente estar agradecendo essa noite. Obrigada, Pai, por esse culto. Obrigada por esse ambiente de acolhimento, de cuidado, de restauração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do nosso jardim secreto. Seja o jardineiro do nosso jardim secreto, do nosso coração, Jesus. Nós sabemos que essa noite o Senhor cuidou daquilo que estava fora de lugar. O Senhor tirou, arrancou aquilo que estava crescendo, que não era para crescer no nosso coração. E eu sei que o Senhor fez coisas novas aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada mulher, eu oro por cada casa, eu oro por cada família aqui representada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. Tenha um resto de semana rico e abençoado. No nome do Senhor Jesus. Quem crê, dá um amém, dá um glória a Deus aí onde você está. Abrace no mínimo 10 amigas e voltem para suas casas na paz, na graça de Jesus. Amém.